Apaixonados por tecnologia lotam a feira conhecida como Campus Party em Brasília. Enquanto o público se diverte com as novidades, inventores apresentam aos investidores o que ainda vai chegar ao mercado. É onde a criatividade e a ousadia se encontram. Um lugar onde o céu não é limite para os voos da imaginação e onde parece não existir obstáculo intransponível. Não importa a velocidade. A realidade aqui pode até ser virtual, mas as emoções são bem verdadeiras. Quando eu virava, eu sentia a sensação, quando eu subia, aí eu conseguia ver tudo, muito legal. Na Campus Party, uma das maiores feiras de tecnologia e empreendedorismo do mundo, é assim. Uma ideia na cabeça, um computador ao alcance das mãos, uma pitada de sorte e pode estar nascendo uma startup, uma nova empresa de alta tecnologia no mercado. As do ramo do entretenimento e diversão estão em alta. Que tal viajar para o Rio de Janeiro de helicóptero sem sair de Brasília? Ou melhor, sem sequer sair do chão? Agora eu conheci um pouquinho, ele me falou, tem a Barra, tem o Cristo, eu não conhecia. Agora já sei um pouquinho do Rio. Conheceu virtualmente o Rio de Janeiro e de helicóptero e pilotando. Sim. Nessa feira não existe limite. O que ontem era uma ideia, hoje é fato e amanhã já pode ser um sucesso. Aqui o futuro já chegou e se piscar os olhos, pode ser que já tenha virado passado. É por isso que esse pessoal vive antenado. A ordem é inventar. Invenções para todas as necessidades. Pode ser uma mão biônica capaz de segurar de tudo. Pode ser um sistema de pisca-pisca para informar quando é seguro ultrapassar. Um paraíso para investidores. A gente tem um fundo de investimento que busca startups de tecnologia que tem um potencial de diferenciação e um potencial de ganho de mercado para que ela se destaque aí no meio desse universo aí de empresas de tecnologia. Grandes projetos, possibilidades imensas. A feira acaba neste domingo, mas as ideias plantadas aqui, essas não têm fim. O empresário Joesley Batista, da JBS, prestou depoimento à Polícia Federal hoje de manhã em Brasília. O empresário falou no inquérito que investiga o presidente Michel Temer e o ex-deputado e ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. Joesley Batista confirmou o que tinha dito sobre os dois na delação premiada à Procuradoria-Geral da República. O interrogatório foi na sede da Polícia Federal em Brasília. Joesley Batista confirmou os depoimentos anteriores e deu mais detalhes sobre informações já passadas ao Ministério Público na delação premiada. Segundo o advogado do empresário, Joesley voltou a falar sobre o repasse de dinheiro para Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor especial do presidente Michel Temer, e que o dinheiro também iria para Temer. Na delação, Joesley disse que Loures foi indicado por Temer para atuar junto ao governo em favor do grupo JBS. A indicação está na conversa com o presidente no Palácio do Jaburu, gravada por Joesley Batista no dia 7 de março. Eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. Eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Eu prefiro combinar assim. Se for alguma coisa que eu precisar, eu falo sobre isso. Se for algum assunto desse tipo aí. Joesley disse que a partir dessa conversa foi feita a negociação com Rocha Loures para garantir o apoio no CAD na assinatura de um contrato com a Petrobras de fornecimento de gás à usina termoelétrica do grupo em Cuiabá. O diretor da JIF, Ricardo Saldi, explicou em depoimento de delação premiada, feito em maio ao Ministério Público, como se deu o acordo com Rocha Loures. Falei, não, mas então vamos fazer isso para 25 anos. Tem como fazer um contrato para 25 anos? Ele falou, não, 25 anos eu já estou estudando, vamos fazer para 30 anos. Eu peguei e falei, pô, isso aí é uma aposentadoria para o Michel. É uma aposentadoria para você e para ele, vocês não vão ter mais dificuldade. O valor acertado foi de R$500 mil por semana. Numa ação controlada pela Polícia Federal, Loures foi filmado recebendo a primeira parcela do repasse, entregue em uma mala que ele colocou em um táxi. A Petrobras, no entanto, não aceitou fazer o contrato nos termos propostos pela JIF. Rocha Loures está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Temer e Rocha Loures são investigados por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. A Polícia Federal deve concluir o inquérito até domingo e passar o caso para o Supremo Tribunal Federal. Depois disso, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, terá 5 dias para se pronunciar. Se ele apresentar a denúncia, o que deve acontecer a partir do dia 26 de junho, o caso seguirá para a Câmara. São necessários os votos de pelo menos 342 dos 513 deputados para abrir processo contra Temer. O ministro interino da Cultura, João Batista de Andrade, pediu demissão hoje. É o terceiro da pasta no governo Temer. O substituto só vai ser anunciado depois que o presidente retornar da viagem à Rússia e à Noruega na semana que vem. A crise política foi tema de um encontro entre Temer, o ministro da Justiça, e um ex-presidente do Supremo. O Palácio do Planalto intensificou os preparativos para a defesa do presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal. Temer aproveitou o feriado prolongado para se reunir com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, que chegou ao Palácio do Jaburu acompanhado do ministro da Justiça, Torquato Jardim. O presidente pediu a Veloso conselhos sobre os caminhos jurídicos que poderiam ser adotados pela defesa. Em fevereiro, Veloso chegou a ser convidado por Temer a assumir o Ministério da Justiça, mas recusou. Hoje, na agenda oficial, apenas despachos internos, entre eles, receber a carta de demissão de mais um ministro. João Batista de Andrade, que ocupava de forma interina o Ministério da Cultura, informou ao presidente que estava deixando o governo porque não tinha interesse em ser efetivado no cargo. Escreveu ainda que ajudará na transição até que o novo secretário executivo, função exercida por ele antes de virar ministro, seja nomeado. Mas o que pesou na decisão foi o fato de o governo estar negociando há semanas o cargo de ministro com partidos da base aliada. João Batista de Andrade substituiu Roberto Freire, do PPS, que deixou o cargo no mês passado por causa do envolvimento de Temer nas gravações da JBS. O Palácio do Planalto só deve anunciar o novo ministro da Cultura depois que Temer voltar da viagem para a Rússia e Noruega, que começa na próxima segunda-feira e termina no sábado. Além da frente jurídica, antes da viagem, Temer procurou também se cercar no campo político. A orientação é para que os aliados toquem os projetos de interesse do governo no Congresso, como se crise não existisse. Congresso que está em compasso de espera pela provável denúncia que a Procuradoria-Geral da República vai apresentar contra o presidente. O país não parou, está trabalhando e vai continuar trabalhando. Então, se vier essa denúncia, nós vamos resolvê-la rapidamente, que é importante para todo o Brasil. O Brasil quer paz, quer trabalhar, quer resolver seus problemas e a casa vai responder. A oposição critica o fato de Temer usar o tempo do mandato para cuidar da sobrevivência política. O que se vê é a busca de uma estratégia de autoproteção. Ministros, parlamentares, juristas ingressam no Palácio Jaburu, não para discutir o interesse do país, as reformas, a crise econômica, o desemprego, mas para discutir uma estratégia que mantenha no cargo o presidente Temer. Ou seja, isso significa que ele esqueceu o Brasil e pensa apenas no seu mandato e paga qualquer preço para a sua preservação. Uma empresa de um dos grupos citados na Lava Jato ganhou há 2 anos a concessão de um trecho da BR-153, uma rodovia que liga as regiões Norte e Sul. Mas até hoje esta parte da rodovia praticamente não recebeu nenhum benefício. A rodovia é uma das principais rotas de transporte de passageiros, madeira e produtos agropecuários, do norte para o sul do país. São mais de 3.000 quilômetros, passando por 8 estados. Num dos trechos, a situação é crítica. Entre Anápolis, em Goiás, e a divisa com o Tocantins, são 440 quilômetros em pista simples. 60.000 veículos passam por dia na região. Os caminhões tomam conta da estrada. A gente tem medo de sair de casa e não voltar. Porque a gente não sabe, às vezes um cai num buraco aí, invade a pista da gente aí. Você não tem ponto de sair. Desse lado da ponte, por exemplo, já não tem mais nada da mureta de proteção. Ficou só esse pedaço de concreto que já está despencando. E aqui, essas barras de ferro.
Para enxergar as placas de sinalização, só mesmo revirando o mato. Com chuva, dirigir fica ainda mais perigoso. Os caminhões pesados afundaram o asfalto na altura de Campinorte, norte de Goiás. E a água se acumula. Aconteceu comigo da ecoplanagem, quase que sair fora da estrada, muitas vezes. É difícil, tá? Tem água demais na hora que tá chovendo e a chuva tá grossa. Era para ser diferente. Faz 2 anos que a concessionária de rodovias Galvão ganhou a concessão para fazer a manutenção da pista, construir passarelas, viadutos e principalmente para duplicar essa estrada. Mas por enquanto, pouca coisa foi feita por aqui. Trabalho mesmo, só tapa buracos. Em alguns trechos, nem roçagem. Pelo contrato de concessão, nesses 2 anos, a empresa deveria ter duplicado 240 quilômetros da rodovia. Mas a obra não saiu do papel. Na base da concessionária em Porangatu, 94 veículos novinhos ficaram parados por 2 anos. Eram ambulâncias, UTIs equipadas, caminhões guincho que acabaram confiscados pela justiça por falta de pagamento. A concessionária pertence ao grupo Galvão, dono da Galvão Engenharia, citada na Lava Jato por supostamente fazer parte do cartel das empreiteiras. Por conta das investigações e também pela recuperação judicial do Grupo Galvão, o BNDES não liberou o financiamento. 700 milhões foram pedidos para empréstimo imediato. As 700 pessoas que tinham sido contratadas para trabalhar na obra foram demitidas. A Solange foi uma delas. Ninguém previa, né? Foi uma coisa repentina. Então foi isso que foi mais doloroso para a gente. A Agência Nacional de Transportes Terrestres afirmou que entrou com um processo administrativo que pode anular a concessão da Rodovias Galvão, porque a empresa descumpriu uma série de normas para a manutenção da estrada. A concessionária de rodovias Galvão declarou que sem o financiamento do BNDES foi possível fazer apenas os serviços básicos de manutenção e que espera a aprovação do plano de retomada da concessão por parte da ANTT para fazer as obras necessárias.